A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, o Senhor é bom, tem nos abençoado, temos chegado até esta casa de oração e aqui nós temos liberdade para adorar o nosso Deus. Que bom estarmos aqui, me sinto abençoado. Quero fazer menção da palavra da nossa meditação esta noite, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, verso número 36. E vou ler até o 44. O título diz assim: o sermão continua, exortação à vigilância. 36 do capítulo 24. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Até aqui, o tema dessa noite, o assunto para nós meditarmos, é sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus voltará. E é um assunto muito importante, é um tema interessante, ele deve mexer conosco, deve despertar o nosso interesse, curiosidade, atenção para a volta de Jesus. Jesus começou esse assunto aqui no capítulo 24, mediante uma pergunta dos discípulos. E todo o capítulo 24 e 25, Jesus está tratando detalhes, circunstâncias a respeito da sua volta para buscar a sua igreja. Nos outros evangelhos nós vamos ver a mesma abordagem do Senhor a respeito da sua vinda. Na carta dos apóstolos nós vamos ver também orientações, exortações a respeito da vinda de Jesus. Tudo isso para nos dizer da importância desse acontecimento. Eu posso dizer que depois da salvação da nossa alma, o acontecimento mais importante para nós é a volta de Jesus. Nós somos objeto e alvos de muitas bênçãos do Senhor, dons espirituais, como estudamos na escola dominical, mas eu ouso dizer que depois da salvação da nossa alma, o acontecimento que deve mexer mais com o crente é a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Estamos preparados? Estamos interessados? Estamos envolvidos nisso?
volta de Jesus deve ser objeto das nossas orações, dos nossos louvores, das nossas conversações. Olha que assunto interessante. Um assunto que, se alguém estiver conversando, você tem que despertar, se interessar e se envolver nele, pela sua importância e por nós estarmos diretamente envolvidos nisso. Sobre esse tema, eu quero abordar 3 tópicos. Selecionei assim como considerando no meu julgamento os mais importantes. São vários detalhes, circunstâncias, revelações da palavra de Deus a respeito da volta de Jesus. Quero abordar 3 tópicos. O primeiro tópico tem um título assim, que a vinda do Senhor é certa, ou seja, acontecerá. Então, das circunstâncias, dos tópicos abordados a respeito da volta de Jesus, um que eu seleciono de suma importância é que a volta de Jesus é certa, ela acontecerá, é uma verdade. Eu digo mais assim, é o quê? É uma base do cristianismo. Irmão, sem a volta de Jesus não tem cristianismo. Então ela acontecerá. Ela está predita, está profetizada, está anunciada, e anunciada pelo próprio Deus. Deus usou os profetas no passado para falar não só que Jesus viria a esta terra, se manifestar como homem, dar a sua vida, morrer, ressuscitar, para nos resgatar do pecado e da morte, mas Deus também usou os seus profetas para deixar registrado que Jesus voltaria. Ele morreria, mas a sua carne, o seu corpo não seria alcançado pela corrupção. Ressuscitaria e ressuscitou. Vemos a expressão em Daniel capítulo 7, Deus revelando a Daniel a visão que vivia vindo sobre as nuvens, um como que o Filho do Homem, aquele que possuía todo o domínio, e diz a expressão em Daniel, rei de um reino, ou o único reino que jamais será destruído. Jesus voltará, os profetas trataram disso. O próprio Senhor tratou disso em muitas oportunidades. Ele estava sempre dizendo, voltarei para vós. O Filho do Homem há de voltar. Na expressão que nós vemos aqui, a despertação, a vigilância que nós devemos ter é dentro dessa expectativa que Ele voltará. O próprio Senhor falando. São vários os versículos, são várias as passagens que o próprio Senhor Jesus está falando, voltarei. Podemos citar João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa de Jesus é que Ele vai voltar, e Ele vai voltar para buscar os seus, para que aqueles que sejam dele, estejam com Ele. Os que são dele, estarão com eles para sempre. A volta de Jesus é certa.
Não pode haver no crente nenhuma sombra de dúvida. Não pode haver nenhuma acusação, tentativa de Satanás de encobrir, de disturbar, de levantar suspeita sobre este fato. Jesus voltará. Os apóstolos falaram sobre isso. Podemos ver em Atos capítulo 3, verso 20 e 21, pregação de Pedro, falando a respeito da volta de Jesus. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Mais uma confirmação: Deus falou pelos profetas, o próprio Senhor Jesus falou, prometeu voltar. Os apóstolos trataram, profetizaram, anunciaram e ensinaram a respeito da volta de Jesus. Temos a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, é dedicado à volta de Jesus. Lá Pedro vai exortar, despertar, anunciar o que vai acontecer. Esta terra será desfeita, e vai exortar a nós sobre a vinda de Jesus. Paulo falou sobre isso. Vemos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo tratando em detalhes sobre a volta de Jesus. Vemos em 2 Timóteo, lá no finalzinho da vida, Paulo expressando que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, mas desde já a coroa da justiça estava ali reservada, e ele falou: não somente a mim, mas a todos que amam a volta do Senhor. Naquele dia que ele voltará, também terão a coroa da justiça. Então, irmãos, temos que estar com isso bem enraizado em nós. É uma base da nossa fé. Jesus voltará. Um versículo só, uma palavra escrita na palavra de Deus já seria suficiente para eu abraçar esta promessa, crer e esperar confiante que ela vai acontecer. Agora não são são centenas de referências falando a respeito da volta de Jesus. Então é uma loucura, é um comportamento inadequado o que Pedro fala lá no capítulo 3 da segunda carta. Alguns dizem: mas aonde está a promessa da sua vinda? A promessa está na palavra de Deus, está no próprio Deus, que não pode mentir. E se ainda não aconteceu a volta de Jesus, é porque o propósito de Deus ainda não se cumpriu. Ainda há algo para Deus realizar nessa terra. Ainda há tempo de arrependimento, de conversão, de transformação, de despertamento para a fé, de se voltar para Deus. Mas com certeza, Jesus voltará. Primeira coisa, com certeza, Jesus voltará. Saia daqui hoje com essa certeza viva. Olha, não é só um conhecimento mental. Eu quero que o seu coração seja possuído por essa verdade. Jesus vai voltar. Olha, e se você tiver esta viva esperança, com certeza algo vai mudar em você. A forma de você ver este mundo, a forma de você se relacionar com Deus também mudará se você tiver isso no coração. Jesus voltará. Segundo tópico que nós podemos abordar sobre
volta de Jesus é como será. Jesus voltará. Como se dará isso? Como será a vinda do Senhor? A palavra nos fala, ele vai vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. A trombeta soará, os anjos estarão com ele na sua volta. Vários detalhes da volta de Jesus. Na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados para um corpo glorioso. Na volta de Jesus, haverá o juízo final. Mateus capítulo 25. Será estabelecido o grande trono e todas as nações comparecerão perante este trono. E o Senhor apartará uns para a direita, as ovelhas, e outros para a esquerda, os bodes. Na volta de Jesus, haverá o castigo dos ímpios e a recompensa dos justos. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos que estiverem à sua direita, aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Recompensa dos justos, castigo dos ímpios. Na volta de Jesus será destruído o anticristo, Satanás. A própria morte será lançada no lago de enxofre. Então são várias as coisas que acontecerão na volta de Jesus. Agora tem um aspecto da volta de Jesus que a Bíblia é mais enfática. A Bíblia desperta mais isso. E qual que é esse aspecto? É que a volta de Jesus acontecerá de forma imprevista, numa hora não marcada. Ninguém poderá marcar uma hora, vai ser hoje, vai ser amanhã, depois de amanhã ou uma semana depois. O texto que nós lemos de Mateus aborda este aspecto e vários outros textos. E a forma recorrente com que isso é abordado é que nos dá esse conhecimento que é essa parte importante da volta de Jesus. É que o dia e hora ninguém sabe. Olha, já tentaram marcar a volta de Jesus mais de uma vez, e todos que fizeram isso foram envergonhados. Deus reservou isso como um mistério, a não ser revelado aos homens. Está guardado com o próprio Deus, e Deus tem um propósito nisso. A volta de Jesus acontecerá numa hora não aguardada, não prevista. A ilustração mais usada na Bíblia é a ocorrência do ladrão roubando uma casa. Nós vemos isso nos evangelhos, vemos isso na carta de Pedro, citada, capítulo 3. Vemos isso na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Vemos isso em Apocalipse, capítulo 3. Em todas estas passagens, e principalmente no Evangelho, é usado esta comparação, esta figuração da volta de Jesus como um ladrão. A expressão que nós lemos no texto em Mateus é que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria
e não permitiria que sua casa fosse roubada. E em todos esses textos que eu citei, há o aspecto ou esta citação sobre esta figura é repetida, como que para nos despertar dessa importância. Deus não revelará quando será a hora, mas será um dia, digamos assim, comum, um dia como hoje, pode ser amanhã. Na expressão do texto que lemos, vai ser semelhante aos dias de Noé. Antes do dilúvio, as pessoas casavam, davam-se em casamento, ou seja, era uma vida normal nas coisas, até que Noé entrou na arca. E quando aqueles que estavam fora da arca não se aperceberam, até que veio o dilúvio. E aí Jesus acrescenta: assim será a volta do Filho do Homem. Na expressão de Paulo, no capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses, é que será um tempo assim de relativa paz. As pessoas vão se admirar assim da bonança, da prosperidade, das facilidades, do conforto, da paz aparente. E quando eles descansarem nisso, a paz, diz a Bíblia, haverá repentina destruição. Ora, como eu falei, Deus reservou isso como um mistério, sobre data, hora da vinda de Jesus. E Deus tem um propósito nisso. Deus não nos quer preparado para este evento durante um minuto, durante uma hora ou durante um segundo. Deus quer que os seus sejam dele em todo o tempo. Então, se eu soubesse de uma data fixa, um momento fixo, eu poderia ser tendente a viver de uma forma profana, uma forma ímpia, separado de Deus, o quanto eu quisesse, e alguns momentos antes eu correria como se fosse possível o homem de si mesmo correr para Deus, e não é. Mas Deus, para evitar este engano do homem, deixou isso reservado como um mistério, numa mensagem que ele, é claro, também dizer nas Escrituras: em todo tempo vigiai. E com essa abordagem poderemos ir ao próximo e último tópico que eu reservei como mais importante dentro do aspecto da volta de Jesus. Jesus com certeza voltará. Na volta dele, vários acontecimentos sucederão. O aspecto principal é que não há hora marcada, pode ser a qualquer momento, é no momento imprevisto. E aí fica uma pergunta: qual deve ser a nossa atitude diante desta promessa? Qual deve ser o comportamento do crente? O que é esperado de mim? O que eu devo fazer em relação à volta de Jesus? Podemos responder de uma forma negativa? Foi uma pergunta também do apóstolo Pedro, né? No capítulo 3. Pedro expressou assim, ó: havendo de perecer todas estas coisas, que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? Então, se Jesus vai voltar, se na volta dele todas as coisas, até as que você valoriza tanto, com certeza elas vão se findar. Por mais que elas sejam bonitas, ricas nessa terra, na volta de Jesus tudo vai findar. E diante disso, o que nos convém ser? Qual a nossa atitude diante desta promessa da parte de Deus? Poderíamos dizer primeiro negativamente,
que a volta de Jesus não deve ser a nós indiferente. Não deve ser um assunto de deixar para lá, de raciocinar depois, de pensar nisso depois. Mesmo porque poderá não haver tempo. Quando se fala em volta de Jesus, a pessoa só pensa no sentido de que Jesus vai voltar, mas pode ser, e até de uma forma lógica aplicando, não vai ser hoje nem amanhã. Digamos que seja possível raciocinar assim. Tem um outro aspecto. Mesmo ele demorando mais um pouco a vir, nós podemos ir. E isto a qualquer momento. O que é a vida humana? Diz a Bíblia que é um vapor. Olha, sai da panela e desaparece já. Ou é como a erva do campo. Se olha para ela, meio-dia, está a flor boa, na tarde já murchou. Assim é a vida humana. Então, diante disso, deve haver um cuidado maior. Jesus vai voltar, mas não é só isso. A minha vida também pode findar a qualquer momento. Tem os dois aspectos. Isso torna a coisa mais importante e mais urgente. Se eu tiver que tomar alguma atitude a respeito da volta de Jesus, isto é urgente. Não pode ser deixado para amanhã. E qual deve ser a atitude do crente? A palavra de Deus revela isso. Tem pelo menos umas 3 figuras da palavra de Deus que pode nos levar bem a refletir sobre a nossa atitude em relação à volta de Jesus. Jesus falou sobre mordomia. A nossa posição é como um mordomo, um servo, um empregado que gerencia uma casa para um patrão. E esse mordomo, este empregado do Senhor, que gerencia os seus negócios, ele vai prestar contas. Vai chegar o dia que ele vai ter que apresentar tudo, ó. Senhor me deixou isso, eu negociei isso, e o resultado é isso. E aqueles que tiverem enterrado os seus talentos, não negociado com os dons, ferramentas, armas, instrumentos e capacidades que o seu Senhor deu, serão tidos como servos infiéis. Então, a primeira coisa que nós devemos estar bem certo a respeito da volta de Jesus, a nossa atitude, é que nós vamos prestar contas. Olha, nós vamos prestar conta de tudo o que fizemos por meio deste corpo, ou bem ou mal. Tudo que você tiver feito com os olhos, você vai prestar conta diante do seu Senhor. Tudo que você fizer com suas mãos, com seus pés, com o seu corpo, com os bens, com a fazenda que Deus te concede, tudo Deus vai exigir contas suas. Irmãos, isto é sério. Isso é coisa para nós refletirmos. Isso é coisa para nós preocuparmos. Sabe que Deus vai exigir contas dos seus mordomos? Do tempo. O que fazemos do nosso tempo? Como nos ocupamos o nosso tempo? Dons, recursos, tudo o mordomo vai prestar. E bom será se lá na frente nós ouvirmos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe para quem Deus disse isso, irmãos? Para quem tinha recebido mais. Sabe o que quer dizer isso? Que tudo que nós recebemos aqui nessa vida é pouco diante da glória que há de se revelar.
diante daquilo que é reservado para a igreja. Ora, você pode se alegrar com dons espirituais, com a glória do Senhor, com esta alegria da salvação que você tem agora. Olha, tem coisa maior do Senhor para ti. Sobre o muito te colocarei, promessa do Senhor. Por outro lado, há um aspecto triste: receber do seu Senhor mau e negligente servo. Por que não aquele mordomo que, por pensar que o seu senhor tardaria, começou a espancar os outros, viver regaladamente, viver para si mesmo, como se não fosse prestar conta? A outra figura que nós podemos tirar para ver nossa atitude diante da volta de Jesus é de uma mulher que espera o dia do casamento, né? No nosso meio deve ter alguém esperando, né? Ou já até marcou a data. Qual é a atitude desta mulher, desta pessoa? Não tem um dia que ela não pense naquela data. Não tem um dia em que ela não prepare e não faça alguma coisa visando aquele momento. Há uma expectativa, há uma ansiosidade pela volta. Será se há em nós mesmo? Se fala em volta de Jesus, alguém pode dizer assim: é melhor que demore mais um pouco, que ainda tem isso, ainda tem aquilo, eu ainda vou casar, meu filho ainda vai na faculdade, ao emprego. Tem esse aspecto a respeito da volta de Jesus, essa expectativa, esse querer alcançar, esse estar se preparando continuamente. Será se está ocorrendo conosco? A expressão do apóstolo Pedro é para nós estarmos aguardando e apressando a vinda do Senhor. Então é um aguardar assim dinâmico, né? Tem gente que acha que aguardar é cruzar os braços e esperar. Essa palavra traz a ideia de um aguardar atuante, aguardando e apressando a vinda do Senhor. A expressão do apóstolo Paulo: a todos quanto amarem a sua vinda. Amamos a vinda do Senhor, anelamos, esperamos, pelo menos ansiosamente. Uma coisa é certa: quanto mais nós estivermos envolvidos nas coisas do mundo, menos nós seremos atraídos ou teremos expectativa sobre a volta de Jesus. Quanto mais nós renunciarmos, negarmos a nós mesmos, crucificarmos a carne, nos apartar do mundo, mais esse mundo não vai ter atração, mais nós vamos estar anelando, desejando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Uma última figura a respeito da nossa atitude, a respeito da volta de Jesus, é que Tiago comenta no capítulo 5 da sua epístola. A figura lá é de um lavrador, um agricultor. Tiago expressa para nós sermos pacientes, fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próximo, e usa a comparação de um lavrador, aguardando a chuva, temporã e a seródia, até que se manifeste o Senhor, ou o Senhor venha. Irmãos, é uma figura que traz uma visão de fé e de esperança. A pessoa que trabalha a terra, lança a semente na terra e espera desfrutar daquilo. Ora, para desfrutar disso precisa muita coisa. A terra tem que ser cuidada, tem que arrancar o mato, tem que haver chuva no tempo certo.
A chuva não pode ser exagerada, pode danificar o fruto na hora da colheita. Tem vários aspectos, mas aquele homem, aquele lavrador, ele não desiste da sua empreitada, da sua tarefa. Nele há uma esperança, nele há fé de que ele vai desfrutar do seu trabalho. Essa deve ser a atitude do crente em relação à volta de Jesus. Dia a dia, o que nós devemos estar plantando, regando, cuidando, zelando e dizendo no coração: eu vou chegar lá, eu estarei entre os escolhidos, o Senhor há de me receber. Diz Paulo, né? Que aquele que lavra com esperança de que ele vai desfrutar daquilo que plantou. Irmãos, a volta de Jesus é por demais importante para nós negligenciarmos. Com certeza ela ocorrerá. Não sabemos quando, mas a orientação da palavra de Deus é que nós devemos estar atentos, apercebidos. Diz o próprio Senhor Jesus em Lucas para nós vigiarmos o nosso coração, para ele não estar envolvido, enlaçado com os negócios dessa vida, e vir aquele dia e nós estarmos dormindo. Verdadeiramente vai ser um dia, segundo nós pregamos aqui, não esperado, de improviso. Agora tem um mistério. Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele usa a expressão assim: mas vós, irmãos, não estáis mais nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Ora, tem um mistério aí. Apesar desse dia não ser um dia previsto, marcado, se nós estivermos na atitude certa diante da volta de Jesus, para nós não vai ser surpresa. Não tem como você ser surpreendido, irmão, por algo que você está aguardando ansiosamente. Você está anelando, você está querendo, vai acontecer, com certeza. Então você não vai ser surpreendido. Sabe quem vai ser surpreendido? Os que negligenciarem, os que não crerem, os que não entrarem na arca, os que não se abrigarem em Cristo. Esses vão ser surpreendidos com a vinda do Senhor. Mas de você esperamos, o Senhor espera que sejamos o que? Sóbrios e vigilantes, aguardando e apressando a vinda do Senhor. Vamos buscar do Senhor estarmos preparados. E você que me ouve esta noite, se você ainda não deu nenhum primeiro passo, entregue-se a Jesus. Busque abrigo em Jesus. Renda-se a Jesus. Ele te salva, Ele te perdoa e Ele quer te levar para o céu na sua vinda. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. A qualquer momento iremos ouvir o som da trombeta soar. Os crentes remidos de todas as nações ouvirão a trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer quando aquela trombeta soar. O arrebatamento vai acontecer quando o som da trombeta soar. Dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou. Dia lindo de glória e de muito louvor para aquele que espera o Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra
de nos preparar. Não sabemos a hora em que Cristo virá, mas eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Então guarda o que tens. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. E a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é somente o começo do fim. Ele surgirá nas nuvens com poder e muita glória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. A Bíblia nos afirma que aquele que vencer será chamado Filho de Deus, e se assentará com Ele em seu trono, e receberá das mãos do próprio Deus uma coroa de glória. Santificai-vos, santificai-vos, prepara-te, ó Israel.